Hoje em dia uma cirurgia, uma rinoplastia dura mais ou menos quanto tempo? Uma rinoplastia primária em torno de 2 horas, né? Assim, eu fazendo com a minha equipe. Claro, tem cirurgiões que demoram um pouco mais, tem cirurgiões que são um pouco mais rápidos, não que estejam fazendo errado. Tá? Isso, cada cirurgião tem um tempo de fazer a cirurgia. Mas eu digo em média 2 horas o nariz primário. Um nariz mais complexo, que a gente tem que tirar cartilagem, tem que reconstruir o nariz que já foi operado mais de 2, 3 vezes, a cirurgia pode demorar até umas 5 horas. Caramba! Vamos falar um pouquinho da preparação do pré Sim. e do pós, que eu acho que são dúvidas que as pessoas sempre têm, né? Do tipo de anestesia, por exemplo, existe um tipo indicado? O indicado é anestesia geral, tá? Apesar de muitos pacientes morrerem de medo de anestesia geral, a anestesia geral é a anestesia mais segura que tem. Isso eu aprendi com ele. Então, mas era um medo, né? Todo mundo morre de medo. As pessoas se arrepiam, já acham que é uma coisa grave, um risco desnecessário. Vou apagar e tal. Não, anestesia, da mesma forma, a medicina evoluiu muito, né? Então, a anestesia geral hoje é completamente diferente da que se fazia 40, 50 anos atrás. Hoje em dia, o anestesista, você tem um médico do seu lado que vai ficar tomando conta da sua pressão, da sua frequência cardíaca, do seu traçado eletrocardiograma. Ele fica cuidando de você. Monitorando durante toda a cirurgia. Toda a cirurgia. Ele pega desde pegar a sua veia até a hora que você acorda e te libera para você ir para a recuperação. Então, além dessa presença do médico anestesista na sala, tem toda a aparelhagem de monitorização, que é muito moderna, muito atual, controla nível de consciência, e também as medicações. A anestesia geral era muito inalatória, hoje em dia ela é mais venosa. Os gases davam muito enjoo, davam muita arritmia. Hoje em dia ela é mais com medicações que o anestesista tem muito mais controle da situação. Eu acho que um outro medo que o senso comum às vezes tem é, e se eu acordar no meio da cirurgia? Isso é muito difícil. Difícil. Acontecia. É uma coisa... Há relatos, são raríssimos, mas com as técnicas atuais, hoje em dia tem um aparelhinho que você coloca aqui na testa, chama BIS, que ele controla o seu nível de consciência. Então, não tem como você acordar e ficar participando da cirurgia, sentir dor. Por mais que você esteja anestesiado, a cirurgia de nariz, a cirurgia plástica em geral, a gente anestesia o local também. Então tem anestesia geral somada à anestesia local. Porque quando a gente faz anestesia local, você diminui o sangramento. O anestesista poderia te acordar e eu continuar a operar, você não estaria sentindo dor. Então, a anestesia geral é bem superficial, só para o paciente dormir mesmo. Tá bom. Entendeu? Então, a gente anestesia o local e no paciente anestesiado geral. E a recuperação, doutor? Porque eu já fiz a minha cirurgia com você e as pessoas me perguntam, mas dói, está com dor? Não temos dor, né? Não tem dor, né? Quando eu falo também as pessoas não acreditam. Não tem dor. Né? Talvez a lipo, que a lipo é uma das poucas cirurgias que dói um pouco mais. Mas a rinoplastia essas mais antigas eram muito traumáticas, né? Eu cheguei a presenciar algumas que eram sangue para todo lado, era assim, uma coisa que completamente diferente do que a gente vê hoje. Esse paciente talvez sentisse um pouco mais de dor devido ao trauma que era a rinoplastia. Hoje a rinoplastia é muito delicada, então não dói. Não dói, realmente não dói. A única coisa que o paciente sente é um pouquinho de congestão nasal, como se estivesse resfriada. Sim, verdade. Não é uma congestão, mas dor zero. Pode ficar um pouquinho roxo, os olhos, o rosto fica um pouquinho inchado, mas nada de dor. Temos uma noite de tampão, né? Isso é a parte chatinha, né? É a única parte chata, mas é um detalhe perto das maravilhas que você vai sentir pro resto da vida com o seu nariz. Tem que ter um sofrimentozinho, né? Tudo bem. É uma noite que a gente dorme com tampão, que é aquela gase que vai até as profundezas do cérebro. Né? Não, um detalhe, uma gazezinha assim que a gente deixa. Tem muitos cirurgiões que nem usam tampão. Não que não estejam errados, mas a técnica que eu uso, eu prefiro deixar. Tá bom. Teve um período que eu nem deixava com tampão, mas aí o paciente à noite sangrava, ou então inchava mais o nariz para dentro, e aí porque o nariz incha, né? Ele incha para fora e incha para dentro também. E aí o que acontece? O paciente, como ele inchava muito para dentro, o paciente ficava 2, 3 dias sem respirar pelo nariz. Porque o edema ia, ele fica com a gente fica com uma plaquinha de silicone aqui, de acrílico, para proteger a parte externa, e o nariz ele quer inchar, depois da cirurgia ele vai inchar para dentro, aí ele obstrui. O paciente ficava 2, 3 dias sem respirar. Mais desconfortável. Mais desconfortável. Quando eu deixo o tampão, pelo menos uma noite o edema estabiliza, ele vem mais um pouquinho para o lado, quando eu tiro, o paciente respira normal. Normal não, fica com leve obstrução, né? Nos primeiros dias, mas consegue passar o ar.
Quando eu deixava sem tampão, o paciente ficava 2, 3 dias sem respirar. Por isso que eu ainda mantenho o tampão uma noite. Tá. Não é um pesadelo como parece, né? As pessoas ficam com aflição, mas é super suportável. Então, é uma noite de tampão. Quanto tempo com o acrílico? Uma semana. Eu deixo um acrílicozinho para proteger o nariz de qualquer trauma, pequenos traumatismos que ocorrem no dia a dia, né? E para segurar um pouquinho o edema. Então, ele segura um pouquinho o edema e estabiliza as cartilagens no local que a gente coloca. Ou seja, em uma semana dá para a pessoa voltar ao trabalho normalmente? Sim, uma semana é o prazo que eu peço. Normalmente não, né, Mônica? Então tem pessoas assim, que lidam com o público, então vai ficar um pouquinho inchado. Se você não quer que ninguém saiba que você operou, eu peço 2 semanas. Sim, verdade. Você já pode voltar ao seu dia a dia de trabalho com uma certa restrição, digamos assim. Eu oriento meu paciente a primeira semana a ficar mais em casa. A segunda semana volta ao trabalho fazendo aí 60%, 70% do que normalmente faria. Claro que quem fez trabalho externo, pega sol, ou então que tem um desgaste muito grande. Físico, né? Aí tem que ter mais uma semaninha de recuperação. Tá. Para a gente finalizar, é possível fazer a parte funcional do nariz junto com a cirurgia estética? Sim, é possível e muito indicado. Tá. Porque alguns fatores colaboram para isso. Normalmente, quando a gente vai fazer uma cirurgia de nariz, lembra que eu te falei que a gente tem que usar cartilagem? A melhor cartilagem é a do septo. Tá. Se o paciente tem um problema respiratório, vou fazer primeiro a cirurgia do septo. Muitas vezes o otorrino vai e tira essa cartilagem, ela está torta, ele vai tirar para corrigir o problema. Tá. Só que aí quando vai fazer a parte estética, a cartilagem do septo já não tem mais, que seria muito necessário na nossa cirurgia. Então, o primeiro fator é esse, que a gente já consegue utilizar a cartilagem do septo. Tá? Segundo, é uma internação só, é um pós-operatório só. Você parar uma vez, depois parar de novo. Tá? Então, hoje em dia as pessoas têm uma vida muito ativa, muito dinâmica, não querem ficar parando para se recuperar. Então, é uma recuperação só, uma internação só. Tá? E existem alguns fatores, por exemplo, às vezes o nariz tem um desvio, tá? O septo está desviado também. O paciente respira super bem. Eu regularizo esse nariz e o septo está desviado, vai começar. Então, o paciente que respirava bem passa a respirar mal. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Eu sempre peço uma avaliação de um especialista, de um otorrino, quando o paciente tem queixa respiratória. Eu olhei, acho que o paciente tem um probleminha respiratório, eu sempre peço a orientação, uma opinião do otorrino para facilitar, se for necessário, fazer a cirurgia já combinada, para não trazer um problema posterior respiratório para o paciente. Aí são os 2 cirurgiões agindo conjuntamente. Agindo conjuntamente, Existem cirurgiões plásticos que fazem a parte de septo também, como existem hoje otorrinos que fazem a parte estética. Eu prefiro fazer só a parte estética, exatamente, o otorrino faz a parte... Cada um com a sua especialidade, né? Cada um na sua área, né? Mas hoje em dia tem muitos otorrinos fazendo também, desde que aprenda a fazer, sabe, Mônica? Eu acho que o importante é você se dedicar à cirurgia de nariz, como a gente falou no início. É uma cirurgia que requer anos de treinamento, a curva de aprendizado é muito lenta, não adianta o residente ou o cirurgião acabou de fazer a residência, é a última cirurgia que a gente aprende a fazer, então é uma cirurgia de muito é a última cirurgia que você aprende a fazer? Na residência é o que o residente do último ano vai fazer a parte de nariz, que já tem mais prática com as outras coisas, você já entrou, já ajudou, já auxiliou algumas cirurgias de nariz, então é a cirurgia que precisa mais refinamento mesmo. Você tem ideia de quantos narizes você já operou na sua carreira? Mônica, eu nunca fiz essa conta. Até você me perguntar. Mas toda semana de tem 3 a 5 cirurgias. De 3 a 5? A gente foi botar aí uma média de 15, 20 por mês. 15, 20 por mês, já é um número interessante. De nariz, né? De nariz. A curva de aprendizado é lenta, mas você já passou. A gente tem graças a Deus. Porque eu me dediquei, assim, a gente está falando de cirurgia de nariz, eu sempre me dediquei a esse tipo de cirurgia. Eu gostava muito de fazer cirurgia de nariz, gostava muito de assistir cirurgia de nariz. Então, eu me dediquei muito à cirurgia. E eu peguei uma época que tinha poucos cirurgiões que gostavam de fazer cirurgia de nariz. É mesmo? Porque tinha muito essa mística. Os cirurgiões muito mais antigos não gostavam muito de fazer. Então, com quem que você vai aprender? Então, era difícil aprender cirurgia de nariz, se você não pesquisasse, se você se dedicasse muito a isso. Então, é muito mais fácil. E, além do que, o mercado, hoje em dia, no Brasil, era muito mais lipoaspiração, seio, né? Cirurgia de face.
E a cirurgia de nariz, durante muitos anos, ficou com aquela mística de, você vai fazer o nariz, poxa, esse nariz é tão bonito. Ih, olha o Michael Jackson. Exatamente. Pô, fulana fez, ficou assim, ficou tão feio. Então as pessoas desestimulavam fazer nariz. Eu fui persistente. É a cirurgia que causa mais medo, mais temor, né? Exatamente. Então o cirurgião tem que estar decidido, quer fazer, gostar daquilo que está fazendo, estudar bastante e aí vai desenvolver, né? Mas requer tempo. É o que a gente estava conversando antes aqui, que o médico precisa de muito tempo para a carreira alavancar. Um cirurgião de nariz mais ainda, que ele tem que ter bastante treinamento. Tá, você chegou lá. Obrigada, doutor Rodrigo. Cada vez desenvolvendo mais, cada vez com técnicas novas, cada vez tentando aperfeiçoar, né? E se vocês querem saber se ele sabe ou não sabe fazer, ó. Aqui, ó, modelo viva. Obrigada, doutor Rodrigo. Imagina, Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até a próxima.